Há poucos anos atrás tinha um programa que eu não perdia por nada, que eu adorava assistir e acredito que você também, Os Pingos nos Is, com Reinaldo Azevedo e professor Marco Antônio Villa. O tempo passa, o tempo voa e descobrimos que os dois não passavam de calhordas enrustidos. De qualquer forma, sabemos hoje que não passam de dois bostas. Mas hoje vou me ater a apenas um, o auto-intitulado professor Villa. O que eu vou mostrar é de cair o orifício rugoso das nádegas. Marco Antônio Villa sempre arrotou virtudes, dizia que combatia a corrupção, que os políticos eram ladrões, que o judiciário era uma merda, etc. Mas vou deixar que ele mesmo diga. Não há acordo com bandido, portanto não há acordo com a elite política. Acabou, não tem conversa. Você não pode sentar e decidir o destino do nosso país, onde nós nascemos, vivemos, vamos morrer com bandidos. Eu não me sento com as pessoas que dirigem esse país. Eu tenho nojo dessas pessoas. Ponto final. Não há conversa. Não é divergência que isso atrapalha o Brasil. O Brasil não anda por causa desses criminosos que tomaram o aparelho de Estado, alguns há décadas. Eles merecem o opróbrio da nação. Eles é o asco, o nojo. A gente não deve nem cumprimentá-los. Eles não merecem ser chamados de brasileiros. Nós precisamos acabar com o discurso poliana. Nós vamos mostrar que isso aqui é Brasil de brasileiros e brasileiras. Que isso aqui é uma pátria. Isso aqui não é uma terra de bandoleiros e sem vergonhas. Essa história que o brasileiro tem DNA de corrupto. Quem é corrupto é a elite, que é política, que é corrupta. Essa elite dos três poderes carcomidos, que não servem pra nada. Essa república vive e volta a dizer a crise mais grave dessa história. Não há diálogo com bandidos, com traidores da pátria. Essa que é a questão chave. Ou a gente olha o Brasil como ele é, né? Ou eternamente nós vamos viver numa situação e agora gravíssima, de uma crise política que não termina. Não. Ah, mas é perigoso falar isso. Como é perigoso! A gente vai viver de joelhos para essas pessoas. Para o Lula, o criminoso de São Bernardo do Campo. É com esses que nós vamos nos conversar. É com os que estão no Legislativo, os que estão no Judiciário. Gente que envergonha a justiça brasileira. É com aquele Supremo que está aí. Se a gente tiver coragem de brasileiros, a gente derruba tudo isso que está aí. Essas instituições estão destruídas, carcomidas. Estado Democrático de Direito no Brasil é para defender criminoso. Patriota é patriota, traidor é traidor. Viram isso? Dá gosto de ouvir uma verdadeira aula. Disse exatamente o que se passa no Brasil, o que se passava no Brasil e hoje um pouco pior. Uma aula de cidadania, falou tudo. Tá, ou seja, nós estamos falando de um psicopata. Primeira coisa, não tem ele, é psicopata como outros, tantos são, né? E devem ser devidamente tratados. O problema é que esse senhor foi presidente da República, elegeu por 2 vezes a senhora Dilma Rousseff, que é conhecida, incapaz, ladra e etc tal. Ele é um cafajeste, um ladrão tal. Ele recebe dinheiro como anistiado, o criminoso. Ele ficou 1 mês sem nenhum problema, não teve tortura, repressão, coisa alguma, ficou hospedado muito bem pelo delegado Romeu Tuma e o aposentado tem um salário mínimo. Bem, ele recebe doação dos filhos. Doação? O que os filhos trabalham? Vamos lá. O Lulinha é vagabundo. Como é que 2 vagabundos, 2 filhos vagabundos, fazem doação mensal pro pai? E as pessoas ficam com medo, achando que Lula vai voltar. Lula vai pra cadeia. Se Lula um dia for candidato, esse país acaba, esse país pega fogo. Filho criminoso, São Bernardo, você tem defensores. Essa elite perversa, criminosa brasileira, de traidores, né? Traidora. Esse STF que é um lixo, L-I-X-O, lixo, o Lula diria C-H-O, né? Ou seja, ninguém quer prender seus sonhos, seu picareta, ladrão, né? Ninguém tá querendo prender seus pensamentos que você não pensa, ser bandido. O lugar de pessoas como você é na cadeia e ad eterno. Pegou pesado. Dilma é incapaz e ladra. Lula é cafajeste, ladrão, criminoso e sem vergonha. Tem 2 filhos vagabundos e criminosos. E de repente, como num passe de mágica, tudo mudou do sapo pra lua. Esse que você viu era o de ontem. Agora vamos ver o de hoje, sentado confortavelmente no colo dos bandidos. Eu fiquei muito bem impressionado pelo discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Observe a diferença com o último quadrênio presidencial. É condição analítica sine qua non. Observe a diferença do discurso e como ele foi ouvido num fórum internacional, o presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente está de parabéns. No dia 30 de outubro, não é votar no PT, não é votar no Lula, mas é votar numa frente ampla democrática que tem um arco de alianças muito maior do que qualquer eleição do Lula teve. O que nós vemos agora é uma questão de sobrevivência política nacional. Se nós não entendermos que esse é um momento que não é para ter omissão, não é para votar branco, não é para votar nulo, mas é lutar pela sobrevivência da democracia, quem não entender isso, e se Bolsonaro vencer dia 30 de outubro, nós não teremos 2026. Só isso. Tem um lado positivo, que o Brasil voltou a fazer parte do mundo. O Brasil não é mais um estado pária. E temos um presidente que é muito popular no exterior, né? Isso é inegável. É difícil encontrar um presidente na história do Brasil, dos anos 60 para cá, para não ir muito, que tenha a popularidade que o Lula tem. As pessoas gostam ou não. Fala se não é para cair da cadeira. Para não falar outra coisa. Só faltou chamar o Bandilmo de estadista, homem respeitado mundo afora, meio ambiente. Lula é um importante líder mundial. Bolsonaro, claro, é ignorante e fascista.
Antigamente chamou o Supremo, o Judiciário, de lixo. Vocês ouviram? E ainda disse que se fosse o bandido falando, ia falar lixo com CH. Cadê o Xandão que não aparece numa hora dessa? Marco Antônio Villa, você é um cafajeste, mentiroso, safado, calhorda e mau caráter. E aí eu me pergunto onde foi parar aquela verborragia, aquela coragem, picareta sem vergonha na cara alguma. Só sobrou a ele um caminho, ostracismo e descrédito, porque ninguém mais acredita numa vírgula do que este cara fala. Você pegar aí nas redes sociais as coisas que ele já disse e agora desdiz, é um negócio impressionante. Valdir Palma, de Bragança Paulista. Até a próxima, claro. Se deixarem. Forte abraço.